Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Bom, eu vou começar então a sequência de vídeos que eu quero fazer para vocês falando a respeito de linguística. Como eu disse no vídeo de abertura, eu vou priorizar nesses vídeos os teóricos Ferdinand de Saussure e Noam Chomsky. Só que antes de entrar nos teóricos, eu vou fazer com vocês algumas abordagens que eu estou considerando, estou chamando de abordagens introdutórias. E nessas abordagens eu vou falar sobre alguns conceitos que são de ordem mais geral, para que depois nós possamos entrar nos teóricos propriamente ditos, né? De modo que o Saussure vai ser o primeiro e o Chomsky vai ser o segundo. A dinâmica que eu quero usar com vocês é de fazer abordagens de pelo menos 30 minutos, um pouco mais, talvez até um pouco menos que isso, para que você possa não ter que se dispor, ter que dispor muito do seu tempo com vídeos aí de 2 horas assistindo. Então eu vou priorizar essa dinâmica de pelo menos 30 minutos, alguma coisa próxima disso, para que você possa ter esses 30 minutos e depois de fazer outra coisa que você quiser e voltar no outro momento para continuar seguindo no próximo de também essa média de 30 minutos. Bom, então eu sou Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística e dou aula na Universidade Federal de Goiás, no curso de Letras Português e no mestrado em Educação. Nós vamos começar então falando a respeito da linguagem, a linguagem humana, com conceitos de ordem mais geral a respeito da linguagem. Então eu tenho um esquema aqui para eu ir seguindo, para não me perder, e vou então fazer essa dinâmica de conversa com vocês, olhando para as minhas anotações, para que eu possa ter uma sequência no meu pensamento, tá? Para falar sobre linguagem, nós vamos começar então falando a respeito dos dois integrantes de ordem mais geral da linguagem, que são a língua e a fala. Eu preciso que você tenha ciente para si, tenha consciência de que ao falar de linguagem, eu não estou priorizando só a linguagem verbal, porque eu tenho também o outro lado, que é a linguagem não verbal, que também tem todas as suas nuances, toda a sua importância. Eu vou falar a respeito dela também na sequência, mas eu só quero que você tenha plena convicção, plena consciência de que o conceito de linguagem vai abarcar esses dois aspectos, tanto o aspecto da linguagem verbal quanto o aspecto da linguagem não verbal, ok? Bom, então, se eu perguntar para você o que é linguagem, e se eu falasse que ia dar uma pausa aqui para você pensar, para você fazer algumas anotações, escrever o que vem à sua cabeça, eu não faço ideia do que você ia dizer a respeito do que é linguagem. Mas, em geral, as pessoas vão associar linguagem ao ato comunicativo, à capacidade comunicativa, que não só os humanos têm, todos os animais têm uma capacidade comunicativa, né? Então, em geral, a tendência é que as pessoas associem o conceito de linguagem a isso. Não está errado, não é um conceito equivocado, mas é um conceito restrito, é uma forma restrita de falar sobre algo que é tão amplo e tem uma importância tão grande na nossa constituição enquanto seres humanos que nós somos, né? Então, o conceito de linguagem, de início, que eu gostaria que você tivesse construído aí para si, é de que a linguagem é uma ferramenta. É uma ferramenta que nós, humanos, utilizamos no cotidiano para as nossas interações. E aí, nesse pequeno trecho, ferramenta que nós, humanos, utilizamos no cotidiano para as nossas interações, esse pequeno trecho tem 2 palavras que eu estou considerando como palavras-chave, que são termos mais importantes, mais relevantes e que vão depois ser ampliados para poder dar conta desse conceito, né, do que é a linguagem. As 2 palavras são, primeiro, a palavra ferramenta e segundo, a palavra interação. Então eu gostaria que você pensasse aí junto comigo a respeito da primeira palavra, né? O que é uma ferramenta? O conceito de ferramenta ele é muito utilizado, talvez mais utilizado pela física, porque a física nos seus estudos, na sua constituição científica, vai falar muito a respeito de ferramentas que são utilizadas para facilitar, para favorecer a execução de serviços. Então, por exemplo, você deve se lembrar de estudar no ensino médio, nas aulas de física, a respeito das roldanas, que garantem um gasto de energia menor, um gasto de força menor para que você consiga levantar determinado peso de uma superfície inferior para uma superfície superior,
por exemplo, o elevador faz uso de uma rodana, ou então você pode se lembrar da relação entre uma rampa e uma escada, em que na escada você tem uma maior necessidade de força, mas com gasto de tempo menor. E a rampa você tem uma menor necessidade de inserção de força, mas com tempo maior. Isso são ferramentas, então a rodana é uma ferramenta, a escada é uma ferramenta, a rampa é uma ferramenta, cada uma delas com as suas funções e as suas atribuições e as suas características, mas de alguma forma elas facilitam a execução de tarefas. E tem também outras ferramentas mais simples, até mais simplórias, né, para você pensar junto comigo. Por exemplo, o garfo que a gente utiliza para levar comida até a boca é uma ferramenta. E é uma ferramenta que não vai ser útil em todas as situações, né? Então, assim, para comer arroz com feijão, o garfo é uma ferramenta útil. Para cortar um bife, e eu vou usar outra ferramenta que é a faca, mas eu posso utilizar o garfo para poder espetar o bife, para dar sustentação, apoio, para ele ficar seguro, para que depois eu venha com a faca. Então, ele tem essa utilidade na execução desses serviços. Agora, se for para eu tomar sopa, por exemplo, com um garfo já não vai ser tão eficiente. O garfo já não vai facilitar o serviço, já vai dificultar. Eu vou precisar de uma colher, e não é qualquer colher. Se eu for cortar o bife usando uma colher para dar sustentação, para que eu corte a carne, eu vou ter menos eficiência, porque a colher não é a ferramenta mais útil nesse momento. Então perceba que a ferramenta está associada ao uso de algo que vai facilitar a execução de um serviço. Analogamente, a linguagem faz isso. Então, nós a utilizamos como uma ferramenta. Ela facilita a nossa interação. Agora, quando eu falo para você que a linguagem é uma ferramenta que facilita a interação, eu preciso que você amplie o olhar, né? Como eu tinha dito, eu não gostaria de ficar com uma visão limitada a respeito do conceito de linguagem, porque pode ser tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. De qualquer forma, serão ferramentas que eu vou utilizar e que vão facilitar a minha interação, a interação social, né? Então eu quero que você entenda que a ferramenta é algo que eu utilizo para a execução de uma tarefa, de modo a facilitar essa tarefa para que eu tenha menos necessidade de gasto de energia. A linguagem faz a mesma coisa. Se não fosse a linguagem, nós até poderíamos promover interação, porque as nossas capacidades cerebrais podem nos ajudar a isso, mas ia dar muito mais trabalho. É a mesma coisa que tomar sopa com garfo ou usar uma colher de café para segurar um bife para cortar com a faca. Até é possível, mas vai dar muito mais trabalho. É preciso uma ferramenta mais eficiente e para a interação, a linguagem é a ferramenta mais eficiente que nós temos. O Vygotsky já falava a respeito disso, quando dizia que nós usamos a linguagem e a interação para acelerar, para promover, para facilitar os processos de aprendizagem. Então, é uma ferramenta nesse sentido de facilitação da execução de um trabalho. E aí, a outra palavra-chave que eu tinha dito para você lá é a palavra interação. O conceito é muito amplo, vários teóricos falam a respeito disso. Eu acabei de mencionar um deles, que é o Vygotsky, mas também o Bakhtin, o filósofo da linguagem russo, Mikhail Bakhtin. Ele fala muito a respeito da interação, da importância da interação, da necessidade da interação, do que a interação promove e produz. E eu quero que você entenda, nesse momento, interação como ação entre partes. Então, todos os animais, em algum momento, têm alguma necessidade de uma interação, de uma convivência social, mas nós humanos dispomos da ferramenta mais eficiente para isso, né? Que nós acabamos de falar a respeito do conceito de ferramenta, e nós humanos vamos ter a ferramenta mais eficiente para isso, para promover a interação, que é a linguagem. Então, sem linguagem eu até posso promover a interação, mas vai ser muito mais complexo. De modo que daí, então, eu vou ter dois artefatos, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, que são essas ferramentas que vão facilitar a promoção dessa interação. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de linguagem verbal e linguagem não verbal, e você guarde aí no seu portfólio de informações o que nós já dissemos aqui a respeito da ferramenta e da interação. Então, vamos começar pela linguagem verbal. Parece óbvio, mas a linguagem verbal, e dito assim de uma maneira bem resumida, bem sucinta, para você ir construindo os conceitos progressivamente, eu quero que você entenda a linguagem verbal como aquela que faz uso de palavras,
que faz uso do verbo, né? Não o verbo no sentido literal, mas o verbo associado ao conceito de palavras. Então, essas palavras elas tanto podem ser ditas, verbalizadas, quanto podem ser escritas. De modo que, para a efetivação da linguagem verbal, eu preciso que haja a presença de palavras. E aí você pode pensar assim, e com relação às pessoas surdas, que elas não verbalizam, elas têm linguagem verbal? Tem, elas têm linguagem verbal. O conceito de linguagem verbal ele não fica atrelado só à vocalização, a verbalização no sentido vocal. É verbal porque faz uso do verbo, faz uso de verbo, de verborragia, faz uso de palavras. E as pessoas surdas, no caso aqui do Brasil, elas usam uma língua específica para isso, a língua brasileira de sinais, para poder promover a interação surdo ou surdo com ouvinte, e tem o mesmo elemento integrante, né, que são as palavras. Então, eles têm linguagem verbal. Eles também usam a escrita. O funcionamento da escrita do indivíduo surdo é um pouco diferente do indivíduo ouvinte. A constituição linguística da língua escrita do surdo é diferente da nossa, ouvinte, mas eles têm essa mesma capacidade de uso de palavras. Então, tanto através dos sinais quanto através da escrita, o indivíduo surdo também tem uma constituição de linguagem verbal. Então, de maneira sucinta, resumida também, eu quero que você entenda, a linguagem verbal é aquela que tem uso de palavras. E aí a gente pode pensar em vários exemplos sobre isso, né? E, naturalmente, que quando eu consigo associar a linguagem verbal com a linguagem não verbal, a propriedade que isso dá à interação é muito maior. Então, a gente tem, por exemplo, quadrinhos, histórias em quadrinhos, charges e cartoons. Alguns têm só linguagem não verbal, mas você percebe que quando tem associação das duas coisas, da linguagem verbal e da linguagem não verbal, a tendência é que isso seja mais eficiente. E nós humanos fazemos muito isso, porque você está percebendo aí que eu estou já há pouco mais de 10 minutos com você, o quanto que eu já gesticulei, já utilizei as mãos, expressão facial, tudo isso que são elementos de linguagem não verbal. Então, a gente faz isso bastante, e quando isso é feito de maneira eficiente, tende a fazer com que a compreensão por parte do interlocutor se torne muito maior e a possibilidade dele absorver o que eu estou dizendo e construir um entendimento a partir disso fica muito maior. Então, no caso dos quadrinhos, cartoons e charges, eles podem utilizar só a linguagem não verbal, mas quando usam as duas, a verbal e a não verbal, de modo que a verbal é que tem palavras e a não verbal é que não tem, que só tem imagens, desenhos ou símbolos. Se houver a junção das duas de maneira eficiente, isso torna o entendimento muito mais eficaz, digamos assim. E nós humanos, então, fazemos isso. A nossa necessidade de uso da linguagem não verbal é tão grande que se eu estiver conversando com alguém por telefone, mesmo que a pessoa não esteja me vendo, se eu estiver gravando um áudio, por exemplo, por mais que o meu interlocutor não esteja me vendo, eu faço gestos. Eu fico a gesticular, tenho expressão facial, mesmo que a outra pessoa não esteja me vendo. E com relação a esses gestos de mãos, não só de mãos, mas as pernas, os pés, enfim, eu vou falar na sequência a respeito disso que eu vou pontuar aqui agora, mas algo muito interessante para a gente observar é sobre as manifestações linguísticas que os nossos gestos e expressões faciais trazem, né? Que é o que é vulgarmente chamado de o corpo fala, ou alguma coisa parecida com isso. Então, os meus gestos, o movimento de olhos, o que eu faço com as pernas ou com os braços, tudo isso tende a dizer determinada coisa. Se o meu interlocutor for mais atento, tiver um grau de percepção maior, souber como que funciona isso, a tendência é que ele perceba se nos meus não ditos pode ter presença de uma inverdade, né? Bom, agora, se no uso da linguagem, tanto verbal quanto não verbal, se esse uso for ineficiente, pode ser que haja dificuldade na interação, que o meu interlocutor tenha mais dificuldade em entender o que eu estou querendo dizer, se eu não conseguir ser eficiente bastante nisso, né? E aí, nesse aspecto, pode surgir o conceito de prolixidade, pessoa prolixa, porque tem gente que, quando vai falar, quer dar muitos detalhes a respeito do que está falando, acaba se tornando repetitivo, redundante, prolixo, e isso pode dificultar a interação. Então, às vezes, numa tentativa de promover uma interação mais eficiente, eu acabo alongando muito o que eu estou dizendo,
E isso pode ter uma tendência a dificultar o entendimento quando o meu objetivo era justamente de facilitar, né? Por outro lado, quem é muito breve, muito sucinto na abordagem, também pode ter um problema de dificuldade de entendimento por parte do interlocutor. A palavra-chave, então, é equilíbrio, né? Equilibrar as duas coisas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, mas também tem um certo equilíbrio em relação a esse número aí, né? Se é mais prolixo, se é menos prolixo, se é mais detalhista, se é menos detalhista. Nós que somos professores, eu não sei se você já é professor, mas a gente que é professor tem uma tendência, principalmente professor de português, tem uma tendência maior a ser muito detalhista, a falar mais, a especificar mais, dar muitos exemplos. Eu costumo dizer que a gente gosta muito de notas de rodapé, nós professores de português. E isso pode ser mais eficiente em algum contexto, mas pode ser menos eficiente em outro. Então, por exemplo, se eu tenho tempo para falar e eu acabo sendo mais detalhista, quero dar mais detalhes, quero dar mais exemplos, quero fazer notas de rodapé, isso pode ser menos eficiente, porque o tempo vai acabar e eu não vou conseguir chegar onde eu quero, né? Por outro lado, ser muito breve, muito sucinto, pode sobrar muito tempo. Eu tenho 15 minutos, 20 minutos para fazer uma apresentação oral e eu gasto 5 minutos. E aí ficam 15 minutos ociosos, né? Então percebam que a palavra-chave é equilíbrio. E quanto mais eu souber, quanto mais eu conseguir equilibrar essa relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal, mais eficiente eu posso ser na minha tentativa de interação. Então, se a linguagem verbal é que tem palavras, a linguagem não verbal, eu acabei adentrando já dentro do conceito, a linguagem não verbal é aquela que não tem palavras, que vai ter ou gestos, ou desenhos, ou imagens, ou ilustrações, alguma coisa parecida com isso. E o uso da linguagem não verbal, se ele for muito bem feito, ele é muito eficiente. Ele consegue dizer exatamente o que ele quis. Os nossos gestos, por exemplo, a gente consegue dizer muita coisa sem abrir a boca, apenas ou com gesto, ou com expressão facial. Você consegue dizer muita coisa sem a necessidade de exteriorização verbal, né, de uso de palavras. Um exemplo disso, para ficar mais ilustrativo para você, são as placas de trânsito, por exemplo. Tem placas com palavras e tem placas sem palavras. Então, aquelas que não têm palavras, quando a pessoa consegue identificar o que aquela placa está querendo dizer, qual a mensagem que ela está trazendo, aquilo é muito eficiente. Então, a cor de fundo, o amarelo ou vermelho, por exemplo, a cor da escrita, se é branca ou se é preta, por exemplo, tudo aquilo representa alguma coisa e tem uma função, tem uma significação dentro daquele contexto. São 14 horas. E as placas de trânsito, por exemplo, elas podem ser eficientes sem uso de linguagem verbal, apenas com simbologias ou desenhos, dizendo exatamente a que vieram, e a gente consegue entender. Então perceba que, além do equilíbrio eficiente entre linguagem verbal e linguagem não verbal, a eficiência no uso de apenas uma tem que ser uma coisa levada em consideração para que você tenha o resultado daquilo que você espera, para que não corra o risco de ter menos efeito, né? Atualmente, com o avanço dos canais de comunicação digital, a gente tem utilizado muito linguagem não verbal. Então, por exemplo, os emojis ou aquelas figuras que estão muito comuns nas mensagens de WhatsApp são bons exemplos de linguagem não verbal. Naturalmente que tem algumas figuras daquelas de WhatsApp que têm linguagem verbal, mas algumas não têm, algumas são só puramente linguagem não verbal. E aquilo dá conta de uma mensagem. Você manda uma caretinha qualquer e aquilo lá dá conta de uma mensagem, às vezes uma mensagem que seria, se fosse ser verbalizada, seria longa. Você, ou com emoji, ou com uma figurinha daquelas de mensagem de WhatsApp, você consegue dar conta de um contexto grande e dizer exatamente o que você gostaria de dizer. Mas aí vem de novo a situação, né? Você precisa saber utilizar a ferramenta, tem que ter letramento digital para poder saber qual é o efeito que eu vou ter com o meu interlocutor ao fazer uso de um emoji que não tem linguagem verbal ou de uma figurinha de WhatsApp, por exemplo. Isso aí vai requerer uma boa quantidade, uma boa capacidade de letramento digital para que você tenha o efeito que você espera, né? Para que não haja um efeito equivocado. Ao invés de você conseguir promover uma interação, você acaba produzindo um afastamento.
Se a gente for pensar no sistema de comunicação dos animais, a gente vai ver que eles fazem muito uso de linguagem não verbal. Eles não têm linguagem dentro dos princípios da ciência da linguagem. Eu vou falar sobre essa questão da linguagem humana e da comunicação animal na sequência, nos próximos vídeos. Mas ninguém questiona que eles têm um sistema de comunicação altamente elaborado e complexo. E eles se utilizam muito de linguagem não verbal. Então, por exemplo, talvez um dos animais que as pessoas mais tenham é cachorro. E quem tem cachorro sabe muito bem como que isso funciona, né? Que eles têm os mecanismos de linguagem não verbal que promovem algum tipo de comunicação conosco. Então, o abano do rabo, ou às vezes coloca as orelhas para trás, ou às vezes colocar a parte frontal do corpo para baixo e a parte traseira para cima, alguma coisa assim. Eles dizem para nós muitas coisas. Então, eles dizem quando eles querem brincar, eles dizem quando eles estão assustados, aquele movimento de virar a cabeça que é tão comum em cachorro. Eles utilizam aquilo para que possam ouvir a gente melhor. Então, são mecanismos de linguagem não verbal que os animais utilizam conosco e naturalmente entre si, né? Então, por exemplo, os cães, que são os animais sobre os quais eu estou falando com você, quando eles se encontram, existe uma tendência a cheirar um cheirar o outro, né? É um sistema de comunicação que eles têm entre eles, de comunicação não verbal. E no mundo animal, eles se utilizam muito de cores. Então, os pássaros, por exemplo, em geral, os machos são muito mais coloridos, têm penas muito mais exuberantes do que as fêmeas. Algumas espécies de pássaros na corte fazem algumas danças para poder conquistar as fêmeas. Tudo isso é linguagem não verbal. Às vezes, eles promovem todas aquelas danças e não produzem nenhum tipo de som. Então, perceba o quanto uma linguagem não verbal eficiente produz um resultado eficaz. No caso dos mamíferos em geral, eles se utilizam muito do cheiro da urina, principalmente o macho, para poder marcar território, e quando outros machos passam por ali e sentem aquele cheiro, eles sabem que, a menos que ele queira enfrentar o macho dominante naquela região, melhor é ele se afastar. Então, tudo isso são mecanismos de linguagem não verbal. Nós humanos utilizamos muito isso, por exemplo, com a roupa que a gente escolhe, né? Então, existe um protocolo, uma espécie de protocolo determinante sobre tipos de roupa que são mais ou menos eficientes. Eu não sei se você assistia aquele programa que passava na TV por assinatura, no Discovery Channel, que existe até uma versão aqui no Brasil, o Esquadrão da Moda. Mais na versão americana do que na versão brasileira, eles davam muita ênfase a essa história de que roupa é mais eficiente num contexto ou em outro contexto, principalmente associada a contexto de trabalho. Então, naquela prévia que eles fazem de gravar a pessoa durante um tempo, em muitas situações as gravações eram feitas em ambiente de trabalho. E aí, quando eles iam mostrar o vídeo para a pessoa, iam comentar o vídeo, eles ressaltavam justamente isso, que aquele tipo de comportamento de vestuário não é eficiente para aquela situação de trabalho. Isso é também um tipo de linguagem não verbal. No mundo corporativo, isso é muito levado em consideração. Na esfera jurídica também isso é muito levado em consideração. Então, você veja bem que os advogados, os promotores, os juízes, eles têm um comportamento de vestuário. Tanto é que no fórum a gente não pode entrar com qualquer tipo de roupa, porque lá existe um protocolo de vestuário, que é de linguagem não verbal. Então, a roupa que você usa, ou o tipo de corte de cabelo que você usa, ou a cor da armação dos óculos que você usa, tudo isso diz alguma coisa a respeito de você, mesmo que você não perceba, né? Mas que você não tenha parado para pensar. Talvez se eu perguntasse para você agora, você usa óculos? Qual é a cor da armação dos seus óculos? Qual é o formato dos seus óculos? Você parou para pensar nisso quando você for escolher essa armação para esses óculos que você usa? Talvez você nem tenha parado para pensar, mas ele vai dizer alguma coisa. Agora, em grande parte das vezes, essas questões de vestuário, cabelo, eu estou dando o exemplo dos óculos, muitas das vezes a informação que você vai passar para o interlocutor, ela não é uma informação consciente, mas ela pode ser uma informação inconsciente. Você pode passar para o seu interlocutor um dado para o inconsciente dele a respeito de algo relacionado a você. Então, de como que você funciona, do que você mais gosta, de o que você quer que fique mais à vista ou menos à vista. Todos são mecanismos de linguagem não verbal que dizem muito sobre nós, porém a maioria de nós não para pensar nisso
E em grande parte das vezes, se a gente não parar para pensar, a gente acaba tendo menos efeito do que a gente gostaria, ou um efeito menos eficiente do que a gente gostaria, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero que você pense a respeito do conceito de linguagem como sendo uma ferramenta que eu vou usar para promover interação entre mim e os outros. Eu quero que você pense que a interação é uma ação entre partes, então existem pelo menos duas pessoas e essas pessoas vão agir uma em relação à outra, e para que haja essa ação e essa reação, a única coisa possível de ser utilizada é a linguagem. Quero que você pense que a linguagem pode ser verbal e não verbal, de modo que a verbal é aquela que vai fazer uso de palavras e a não verbal é a que não vai fazer uso de palavras. Eu posso usar tanto uma quanto a outra. Quando eu consigo usar as duas juntas de maneira eficiente, o resultado é muito bom. Porém, se eu vou usar a linguagem verbal ou a não verbal e eu não consigo usar isso de maneira eficiente, o resultado pode ser catastrófico. Eu posso ter menos interação ou posso não ter interação nenhuma com o meu interlocutor, posso quebrar a conexão com ele por um uso impróprio, por um uso indevido, seja da linguagem verbal, seja da linguagem não verbal, ou seja de ambas conectadas, né, uma em relação à outra. Então, pense nisso, observe como que você faz, como que você usa desses artefatos que nós temos à nossa disposição. Eu peço que você se inscreva neste canal, que você clique no sininho para que quando houver vídeos novos você seja avisado, que você compartilhe com seus colegas de curso que talvez estejam precisando ou estejam querendo um material a mais, um material complementar para poder se inteirar mais sobre esses conceitos sobre os quais nós vamos falando. Eu vou terminar por aqui o primeiro vídeo. Na sequência, nós vamos começar a falar sobre os conceitos que integram de maneira teórica, científica, o conceito de linguagem, que é a língua e a fala. Eu ainda não vou entrar muito nos conceitos de língua e fala no viés do Saussure, porque haverá um momento específico para isso, para abordar exclusivamente os conceitos dentro do viés teórico do Saussure, mas para vocês já irem se inteirando e já irem se familiarizando com o conceito, tá? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau.